Por que que hoje há tanta dificuldade em perdoar? É porque nós não temos aquele espírito, aquela santidade, aquela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo que nos manda perdoar. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, estou gravando esse vídeo para a difusão, para a missão de difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Esta campanha da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. E se você ainda é novo, eu lhe convido a se inscrever no canal e deixar aqui também o seu like e distribuir o canal, distribuir o vídeo, compartilhar o vídeo para que cada vez mais pessoas conheçam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Este vídeo vai tratar de um tema que é aparentemente muito simples, que é aquela jaculatória que nós fazemos quando rezamos a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. A invocação, a oração diz: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O que é que significa exatamente fazer o meu coração semelhante ao vosso? Evidentemente é imitar todas as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. É fazer com que as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo, elas sejam refletidas na minha pessoa, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas atitudes, etc, etc, no meu comportamento. De maneira que tudo isso me leva a tratar de um ponto que eu acho que é o ponto principal e que pode ser considerado o ponto essencial, não, mas é um ponto que dá bem a ideia de como nós podemos e devemos ter o nosso coração semelhante, humilde. Duas coisas, hein? Manso e humilde. É curioso que a mansidão é uma virtude, a humildade é outra virtude. E o coração de Jesus se faz chamar, é assim que a igreja reza, manso e humilde, quer dizer, ele tem mansidão e tem humildade. Agora, existe um exercício de mansidão e de humildade que é prescrito pelo catecismo, que é na obrigação que nós temos de perdoar. Nós até dizemos no Pai Nosso, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz: Padre Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quer dizer, nós queremos que Deus perdoe as nossas ofensas feitas a Deus. Será que nós perdoamos as ofensas que nós recebemos dos nossos próximos? Eu até ponho a questão, assim em outros termos, quantos casamentos destruídos, quantas relações entre pais e filhos destruídas, quantas amizades destruídas, quantas famílias que se opõem entre si por razões mesquinhas e que, por guardar rancor, por não saber perdoar, aqui está o ponto, destroem todo um relacionamento. Será que aqui não existe um exemplo que nós devemos seguir de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu lembro que existe uma admoestação muito severa de Nosso Senhor, em que ele diz, isso está em Mateus 5, 25, 26, e ele conta, Nosso Senhor falando que se alguém for levar uma oferta ao templo e tiver uma questão pendente com seu irmão, não deixe oferta, deixe oferta sobre o altar,
vá reconciliar-se com teu irmão e depois venha para oferecer a sua oferta. Quer dizer, aqui mostra bem o seguinte: quem guarda rancor no seu coração não está em condições de ser perdoado e nem de oferecer a oferta. Quer dizer, no caso para nós católicos seria receber a comunhão. Por exemplo, quem tem rancor de alguém e guarda esse rancor não pode comungar. Isso está no catecismo. O rancor é uma aversão, um ódio a alguém, por razões pessoais em geral, por razões de comportamento, por razões de temperamento, e nós então temos que aprender, volto ao ponto inicial, com Jesus, manso e humilde de coração. Vocês estão vendo aqui o que é o manso e humilde de coração? É saber perdoar. E Nosso Senhor está sempre disposto a nos perdoar. E o homem moderno, que é o homem de hoje, ele não gosta de perdoar. Ele até gosta de ser perdoado, mas não gosta de perdoar. Então, por que hoje há tanta dificuldade em perdoar? É porque nós não temos aquele espírito, aquela santidade, aquela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo que nos manda perdoar. Perdoai, assim como eu perdoo aos meus devedores, perdoai no Senhor. Nas ladainha do Sagrado Coração de Jesus, tem outras invocações também, todas a respeito do perdão. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai no Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Então, aqui está um aspecto de meditação, de reflexão, que nós queremos nos aproximar do Sagrado Coração de Jesus, temos que aprender a perdoar. Quem não perdoa não é católico. O católico perdoa. O pagão, o não católico, aquele guarda rancor, odeia e responde o mal pelo mal. Isto é propriamente o contrário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria o seguinte: o que é este amor? Como é que se prova esse amor de perdão? Eu tenho um exemplo que eu quero contar, porque às vezes o exemplo fala mais do que a doutrina. E o exemplo é de Santa Maria Goretti e o que aconteceu com Santa Maria Goretti e com a mãe dela. Resumindo a história, Santa Maria Goretti, ela era de uma família muito pobre e pobríssima, paupérrima, que ela não tinha nem dinheiro para o vestido da primeira comunhão dela. Quando ela fez primeira comunhão aos 10 anos, ela nasceu em 1890 e morreu em 1912, com 12 anos, assassinada por um homem que na época tinha 20 anos, que se chamava Alessandro, italiano, Alessandro. E este Alessandro quis forçar ela a pecar na castidade. Ela resistiu, e disse para ele: Alessandro, Deus não quer isto. Se você fizer o que você está tentando, o seu desejo, você vai para o inferno. Bom, ela resistiu fisicamente. Ela tinha 12 anos, ele tinha 20. Ela era mais fraca, ele era mais forte, pegou uma faca e esfaqueou ela 14 vezes. Ela morreu
não na hora, morreu no dia seguinte no hospital, no do sul de Roma. E agora vem a ligação com que eu estou contando do perdão. Ela recebeu a primeira comunhão, isso da história dela. Recebeu a primeira comunhão pouco antes de morrer, e o padre, antes de lhe dar a Sagrada Hóstia, perguntou: você perdoa o teu agressor? Ela disse sim. Por amor de Jesus, eu o perdoo. Eu gostaria muito que ele viesse comigo ao paraíso. Que Deus o perdoe, porque eu já o tenho perdoado. Vejam aqui o que é o espírito católico de uma santa com 12 anos. Eu te perdoo e desejo que Deus também o perdoe. Quero estar com você no paraíso. Quero estar com ele no paraíso. Quer dizer, ela não guardou ódio, não guardou rancor. Ela tinha um desejo, uma santidade iminente que estava aí de perdoar. Este tal Alessandro, chama-se Alessandro Serenelli. Ele foi preso e condenado a 30 anos de prisão. Quando ele saiu da prisão em 1929, depois de 27 anos na cadeia. Agora vem a coisa mais bonita da história, nesse ponto de vista que eu estou falando. Na noite de Natal de 1934, o Alessandro foi procurar a mãe da Santa Margarida Maria Alacoque e pedir perdão para ela. E ela disse: eu aceito, mas eu aceito da seguinte maneira. Ele já estava arrependido, fazendo penitência, convertido. Vocês vão ver que ele morreu muito bem até, arrependido. E a mãe disse para ele: eu te perdoo, mas nós vamos fazer o seguinte... eu não falo mais com você, eu não quero falar com você, mandou o recado, mas eu vou comungar na noite de Natal e você comunga ao meu lado, e assim fica diante de Jesus Cristo o perdão feito. Foi assim que se passou. Na noite de Natal de 1974, os dois assistiram à missa juntos e receberam a comunhão, um ao lado do outro, sob o olhar impressionado de todos os paroquianos. O que eu quero dizer com isso? Veja o que é o espírito católico e o que é hoje o espírito pagão, moderno e pagão, neopagão, que não sabe perdoar, porque não é mais cristão, né? Como é que termina a história de Santa Maria Goretti? Quando chegou a beatificação dela, em 1947, e depois, em 1950, a canonização, Pio XII fez os dois atos de beatificação e de canonização. Pois bem, ele, Alessandro, estava presente como membro da Ordem Terceira Franciscana, onde ele trabalhou depois como jardineiro no convento dos Capuchinhos de Ascoli Piceno. Ele morreu no convento de Macerata no dia 6 de maio de 1970, com a idade de 87 anos, depois de ter redigido um testamento muito edificante. Veja aqui o fruto de Santa Maria Goretti. Ela perdoou, ela disse para ele: você vai para o inferno, mas ela disse também: eu quero que ele esteja comigo no paraíso, que Deus o perdoe. E ele se arrependeu com isto. Passou o tempo, 27 anos na cadeia fazendo penitência. Que exemplo isto! Será que é possível um caso desses acontecer hoje? Eu tenho dúvidas, porque o mundo está de tal maneira descristianizado que é difícil imaginar uma coisa dessas nos dias de hoje. Mas a graça de Deus tudo pode. E é por isso que nós estamos fazendo essa campanha,
para levar a ideia de que o Sagrado Coração de Jesus é esse coração manso e humilde de coração de Santa Maria Goretti, da mãe dela, né? Que não guardou rancor e aceitou perdão indo comungar junto. Isso é uma cena de vitral, né? Deveria ser uma cena de vitral, se é que já não existe um vitral, e faz muito um exemplo do que nós deveríamos fazer, nós católicos, nós que vivemos com as dificuldades dos dias de hoje, aprender daquele coração que é o coração de Jesus. E é a lição que fica deste vídeo. Você pode pôr suas intenções na missa, pedir pela sua família, pelas suas necessidades, e vamos pedir a Santa Maria Goretti que nos dê este espírito que ela deu, que ela teve, que ela recebeu do Sagrado Coração de Jesus, que ela dê a todos nós, devotos do Sagrado Coração de Jesus. E eu termino mais uma vez com esta oração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, assim seja. Até o próximo vídeo e que o Sagrado Coração de Jesus esteja com você, hoje e sempre.